Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao curso básico de eletrocardiografia, hoje a gente vai falar sobre introdução às taquiarritmias e extrasístoles, que é um tema muito relevante. Veja, a primeira abordagem inicial que a gente pode fazer é uma divisão simples anatômica em taquicardias supraventriculares e ventriculares. Então, as supraventriculares, elas são todas aquelas que são provenientes dos átrios ou até mesmo da junção AV. E via de regra, a gente vai observar o quê? Um QRS estreito, tá? Menor que 120 milissegundos, porque está usando as vias de condução rápida. Ou ventricular, que são formadas abaixo da bifurcação do feixe de His. Tá? E aí, via de regra, a gente vai observar o quê? Um QRS alargado, também chamado de aberrante, tá? Que possui mais de 120 milissegundos, porque a gente sabe que aí as vias de condução rápidas não estão sendo usadas e é aquela questão da utilização de uma via miócito, que é lenta, ela ocorre. Então, uma abordagem bastante simplificada das arritmias seria o quê? Uma taquiarritmia supraventricular, possui o QRS estreito e uma frequência acima de 100. Uma taquicardia ventricular possui um QRS largo e uma frequência acima de 100. E a bradiarritmia, que a gente vai falar só depois, é uma frequência abaixo de 50/60. Voltando agora a respeito das extrasístoles. Tá? Então esse aqui é um ponto super interessante e que precede então o estudo das taquiarritmias. Existe uma correlação a respeito de mecanismos das extrasístoles e também de predisposição que uma extrasístole pode levar a uma taquiarritmia. Então a extrasístole não é uma taquiarritmia, mas é um distúrbio de ritmo. Então são batimentos precoces que causam uma predisposição às taquiarritmias. E aí começa a vir a questão da definição. O tempo entre a extrasístole e o batimento normal precedente, então, por exemplo, aqui, uma extrasístole, e o batimento sinusal, no caso, precedente. Então, existe um tempo que a gente vai chamar de período de acoplamento. Nas extrasístoles, via de regra, esse período de acoplamento, que é esse período, esse tempo entre a extrasístole e o batimento sinusal, ele é fixo. Tá? Então, essa é uma espécie de definição interessante. Então, a extrasístole vai ser definida como um batimento prematuro dentro de um ritmo cardíaco regular, exatamente como esse aqui do traçado, com períodos de acoplamento fixos, e que são geradas, via de regra, no mesmo local e de forma repetitiva. Aqui eu deixei marcado para vocês esse período de acoplamento entre a onda R do batimento sinusal e o pico da onda R do batimento extrasistólico, e pode ver que aqui ele se mantém sempre o mesmo. Sobre a questão dos mecanismos das extrasístoles. Veja, esse aqui é um ponto super importante porque vai te servir de substrato para compreender várias das taquiarritmias. Então veja, é necessário que ocorra pelo menos dois pré-requisitos: um bloqueio unidirecional e uma redução da velocidade de condução em uma certa área do miocárdio. Quando a gente está falando de reentrada, a gente está dizendo o quê? Que existe que um único estímulo ele acaba conseguindo excitar duas vezes a mesma região do miocárdio. Então, esse aqui é um exemplo de um circuito, tá? Que pode ser anatômico, pode ser funcional, como eu vou explicar. O estímulo ele vai descer por esse circuito, pega uma das vias, ok, pega a outra via, só que a outra via possui esse bloqueio unidirecional. Então o que vai acontecer? Ele não vai conseguir passar por esse lado, vai vir pelo outro circuito. Esse outro circuito, esse outro lado, ela é mais lenta. Tá? Então esse é um processo lento, que quando ele chega no bloqueio ele consegue passar, já que era unidirecional. E como esse processo foi devagar, deu tempo para que essas células aqui que foram ativadas já tenham saído do período refratário. Então o circuito ele consegue passar por aqui de novo, porque houve essa lentificação. E aí quando ele passa aqui, ele entra de novo nesse processo e consegue entrar em uma espécie de ciclo vicioso, tá? Que pode se perpetuar ou não, desencadeando uma série de taquiarritmias. Então a compreensão desse pequeno circuito aqui de reentrada ele é super importante, super interessante. Ele pode ser constituído por uma via anatômica, tá? Então, por exemplo, o próprio nó do AV ele pode servir de substrato anatômico para que ocorra esse circuito, por exemplo, um circuito de macro reentrada. A gente pode dividir em pequenos
mini circuitos, que são micro reentradas, ou grandes circuitos, que são macro reentradas. E também pode ser funcional, né? Então, às vezes, só ter áreas do miocárdio em diferentes períodos refratários, né? Isso, em geral, devido à isquemia, já pode predispor a esses circuitos de reentrada. Então, no contexto da isquemia, é um circuito funcional e está mais relacionado a, por exemplo, FV e situações mais graves. Um ponto importante de compreender é que o batimento prematuro ocorre de forma constante em relação ao batimento sinusal anterior, que é exatamente esse período de acoplamento fixo que eu comentei. Tá? E isso, uma das explicações, então, é justo essa questão da reentrada. Né? Então, parece que por utilizar sempre o mesmo circuito, essa distância, essa correlação, ela se mantém constante. Então, digamos que aqui o nódulo sinusal se disparou, fez um microcircuito de reentrada aqui, o que originou uma extrasístole, tá? E esse período é sempre constante porque essa distância, esse circuito é o mesmo. Isso pode ocorrer no átrio, portanto uma classificação de extrasístole atrial, na junção, portanto juncional, e nos ventrículos, portanto uma extrasístole ventricular. Tá? Então essa classificação ela é super relevante. Né? E as características? Agora a gente vai olhar as características das extrasístoles para poder compreender melhor elas. Olhando para sempre para o seu período de acoplamento, para a pausa pós-extrasistólica, que é uma característica super importante, e a morfologia, que é mais importante ainda, digamos assim. A primeira característica que você tem que observar, então, é o período de acoplamento, que é esse conceito que eu já comentei com vocês. Vou só reforçar. Então, você vai medir ele do pico da onda R, do batimento sinusal, até o pico da onda R, ou poderia ser o nadir da onda S, da extrasístole. Perfeito. Por definição, ele é fixo. E caso seja variável, você pode estar diante de um diagnóstico que chama parasístole. Não vou me aprofundar porque é um curso para generalista, não precisa. Ou poderia ser também extrasístoles multifocais. Então são diferentes circuitos de reentrada em pontos diferentes, portanto fazendo essa variação do período de acoplamento. Ok, isso pode existir também. Né? Só que daí o local que ele está usando é diferente. Então a morfologia da extrasístole vai ser diferente também. Essa é a dica. A segunda característica super importante é a pausa pós-extrasistólica. Extrasistólica. Ok, você vê aqui ó, bem claro uma pausinha antes que venha o próximo batimento. Né? Por que isso acontece? Porque depois que você tem uma estimulação devido à extrasístole, você tem o quê? Um período refratário, cujo miocárdio não pode ser capturado tá? Por um batimento normal novo que surja. Essa pausa ela pode ter três características. Ela pode ser completa, incompleta ou ausente. Tá? O que seria uma pausa completa? Então, aqui é um ótimo exemplo. Tá? Então, a gente tem lá um batimento sinusal, ok, depois outro batimento sinusal. De repente, vem uma extrasístole aqui, no caso, ventricular. Tá? E aí, depois vem de novo um novo batimento sinusal. Veja que este espaço aqui entre o último sinusal e o próximo sinusal e a extrasístole no meio, ele é exatamente 2R. Ou seja, a gente tem aqui o valor de R, tá? O espaço entre duas ondas R, e aqui vai ser exatamente 2R. Por quê? Nesta extrasístole aqui, ela não afetou o nódo sinusal no caso. Então, o nódo sinusal ele continua no seu ritmo normalmente. Então, na verdade, aqui no meio houve mais um estímulo sinusal, só que o miocárdio não foi capturado. Tá? E aí ele vai seguir no seu ritmo sem ser afetado, gerando um novo batimento. E por isso que dá exatamente 2R para o próximo, porque houve aqui um R aqui bem no meio. Tá? Isso é típico de extrasístole ventricular, porque em geral o estímulo dela não chega lá no átrio e afeta o átrio. Tá? Então esse é um ponto super importante. E aí a gente tem a incompleta, adivinha o que agora? Agora o nódo sinusal ele foi afetado. Tá? Então ele foi também despolarizado por essa sístole. Então ele não vai seguir certinho o novo batimento, ele vai vir antes de 2R. Tá? Essa é a grande regra e em geral isso ocorre em extrasístole supraventricular, porque é justo ela que em geral afeta o nódo sinusal também. E por último, né, pode ser ausente. Então deu uma sorte, veja, de cair uma extrasístole exatamente no meio entre os dois R's. Né? Então não vai afetar nada, certo? A gente também chamada de interpolada. Ela caiu exatamente entre os dois batimentos basais e não afeta a sequência normal do ritmo sinusal. Tá? Então essa aqui é a última com essa característica.
A terceira característica, então, é a morfologia, super importante, porque permite você classificar segundo a origem, tá? Em 3 tipos: atrial, juncional e ventricular. Nas atriais, o que você vai ver? É uma onda P precoce, mas diferente da morfologia sinusal. Tá? Então, por exemplo, olha só que interessante aqui. Você tem uma onda P precedendo o QRS, negativa e com morfologia diferente da sinusal. Veja, se está negativo, provavelmente ela está saindo de onde? Se for, digamos que isso aqui seja D1, está se afastando do olho elétrico. Tá? Então, está saindo o quê? Do átrio esquerdo, por exemplo. Após a extracístole atrial, você pode observar então 3 consequências diferentes. E consequência eu me refiro ao que? Ao QRS. Tá? Então o QRS ele pode ser normal, ok? Por exemplo aqui, então QRS normal. Pode ser um QRS aberrante, ou seja, alargado, com padrão de BRD ou BRE. Porque acontece, ele, de repente, esse estímulo da extracístole ele encontrou um dos fascículos em período refratário, e aí ele vai percorrer o outro e vai fazer um padrão de bloqueio de ramo. Então olha só que interessante, aqui você vê bonitinho uma onda P precedendo, só que agora vem um QRS aberrante. Ou essa extracístole ela pode ser completamente bloqueada, porque já encontrou os 2 fascículos ou o feixe de His em período refratário. Então ela vai ser completamente bloqueada, olha só que interessante aqui, ou uma onda P surgindo, no caso digamos que fosse D1, seria negativa, então de novo vindo de um local diferente, vindo do átrio esquerdo, por exemplo, tá? Completamente bloqueada. Então essas 3 consequências aí que a gente pode observar no QRS são super importantes. E aí, finalmente, ele pode ser também juncional. Então, ele vai sair exatamente aqui da junção. E veja, olha que interessante, ele pode, ao mesmo tempo, ativar tanto o átrio como o ventrículo. Então, ele sobe e desce, tudo junto. Então, a gente vai ver a ativação do átrio e do ventrículo, de forma concomitante. Então, só que qual que é o mais comum? Que, na verdade, essa ativação retrógrada ou anterógrada do átrio, que ocorre de baixo para cima, ela seja quase que simultânea com o QRS. Então esse aqui é o padrão mais comum, você não enxerga essa onda P retrógrada, mas ela pode vir um pouquinho antes do QRS? Pode, olha só que interessante. Então digamos que essa aqui é uma derivação inferior, tá? Então vendo a onda P se afastando lá de AVF, tá? Então vindo, portanto, uma onda P negativa. E pode ser também que essa onda P, a retrógrada, ela seja atrasada, ela venha um pouco depois do QRS. A gente vai ver aqui, olha ela que interessante, o QRS e uma onda P retrógrada atrasada. Tá? Então essas características aqui também são super importantes porque também vai te ajudar a entender lá quando a gente está falando da ataque supra por reentrada nodal. Então, a avaliação morfológica permitiu a gente classificar em atrial, juncional e ventricular, certo? Então, a ventricular, esse estímulo vai surgir após a bifurcação do feixe de His. Consequentemente, a gente vai enxergar o quê? Um QRS alargado, com alterações secundárias da repolarização, podendo ter um padrão de BRD ou de BRE. Se o aspecto no eletro for de BRE, o estímulo ele vem do VD. Se o aspecto for de BRD, o estímulo vem do VE. Claro, isso é lógico, né? Porque, digamos, se você tem um BRE, tá? Então o estímulo vai descer primeiro pelo VD, certo? Pelo ramo direito. Então, se você tem um estímulo saindo do ventrículo direito, o aspecto vai ser de BRE, tá? Então, essa é super relevante. E aquela situação que eu comentei, que a pausa costuma ser completa, 2 RR exatos, né? Porque você já não está tendo uma captura, um estímulo, né, do nodo sinusal. E aí, finalmente, a gente consegue fazer uma nomenclatura, né, pensando no traçado. Então, as nomenclaturas especiais. Se a cada 2 batimentos um for uma extrasístole ventricular, a gente chama de bigeminismo. Se a cada 3 batimentos um for uma extrasístole ventricular, a gente chama de trigeminismo. Se a cada 4 batimentos um for uma extrasístole ventricular, é um tetrageminismo. Se você tiver 2 extrasístoles ventriculares consecutivas, são extrasístoles ventriculares pareadas. Essa é a nomenclatura. Se tiver 3 extrasístoles ventriculares, você está diante, por definição, de uma taquicardia ventricular. E se essas extrasístoles ventriculares tiverem diferentes morfologias, 2 ou mais morfologias, você chama de extrasístoles ventriculares polimórficas. Lembrando que só que isso aqui, então aqui a gente está olhando para V1, tá? Então estou dando um exemplo de V1.
Então, padrão de BRE, saindo o estímulo do ventrículo direito, um padrão de BRD, saindo o estímulo do ventrículo esquerdo. E aqui só para exemplificar, então a cada 2 batimentos, uma é extrasístole ventricular, bigeminismo. A cada 3 batimentos, um é uma extrasístole ventricular, então trigeminismo. Aqui o tetrageminismo. Aqui 2 consecutivos, então extrasístole ventricular pareada. 3 consecutivos, aqui é uma TV. E aqui olha só, a gente tem um estímulo com morfologia bem diferente do outro, um extrasístole ventricular com diferentes morfologias, então uma extrasístole ventricular polimórfica. Sobre correlação clínica, né? Então as extrasístoles supraventriculares, via de regra, elas podem acontecer num paciente completamente rígido, né? E não implica em pior prognóstico. Tá? Porém, extrasístoles ventriculares, num paciente que possui cardiopatia de base, essas indicam pior prognóstico, então pode até estar correlacionado a um maior risco de morte súbita. Né? No caso de pacientes com extrasístole, quando ela é muito precoce, ela pega um batimento com baixo enchimento ventricular, isso causa sintoma no paciente. Tá? Então você poderia, por exemplo, tratar uma extrasístole ventricular sintomática com beta-block? Sim, é uma opção. Né? E aí, por fim, vale a pena compreender que existe um período que chama período vulnerável de Wiggers. Né? O que significa isso aqui? Então, quanto mais próximo do pico da onda T esse estímulo ocorre, maior é o risco dessa extrasístole desencadear FVTV. Tá? Então esse é um período de maior susceptibilidade elétrica e que você pode degenerar para ritmos graves, inclusive de parada. Então essa é uma forma até de você perceber o quão perigosa essa extrasístole é. E aí tem formas de classificar a extrasístole em simples ou complexa. Tá? Para ser simples tem que ser menos de 20 por hora, monomórfica, né? E a ausência de envolvimento da onda T. As complexas, então basta um dos critérios aqui, mais de 20 por hora, aspecto de polimórfica, né, como mostrei, quando envolve a onda T, bigeminismos e as pareadas também, essas são as complexas. E tem uma outra classificação, que é a de Long, que é relacionada à isquemia, né, que você vai dividir em vários graus. Aqui você vê quanto maior o grau, mais perigosa ela é, lógico, e essas aqui são as características, né, na frequência, menos de 30 por hora, mais de 30 por hora, se são polimórficas, pareadas, se teve taquicardia ventricular, né, que são 3 batimentos consecutivos, e também a questão do fenômeno de R sobre T, que é extremamente perigoso. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.